E se eu te dissesse que existe uma lista de lugares no mundo que você precisa ver antes de morrer? Não estou falando de pontos turísticos comuns que todo mundo já conhece. Estou falando de lugares tão extraordinários, tão únicos, que uma única visita pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa estar vivo neste planeta. Imagina só, estar diante de um deserto que vira um espelho gigante, refletindo perfeitamente o céu. Ou mergulhar em águas cristalinas dentro de cavernas sagradas dos antigos maias. Que tal contemplar montanhas literalmente pintadas em todas as cores do arco-íris? Ou ficar cara a cara com a maior cachoeira do mundo, onde o barulho ensurdecedor da água te faz sentir a força bruta da natureza. Estes são os lugares que as pessoas colocam no topo de suas listas de desejos. Os destinos que fazem alguém economizar por anos para uma única viagem. Os cenários que inspiram aventureiros a cruzar oceanos. São lugares tão impressionantes que, depois de visitá-los, você nunca mais será a mesma pessoa. No mundo belo de hoje, vamos dar uma volta pelos 15 lugares mais incríveis do planeta, aqueles que você absolutamente precisa ver antes de partir desta vida. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui vai fazer você repensar seus planos de férias. Número 1. Lençóis Maranhenses, Brasil. Vamos começar com algo que vai quebrar tudo o que você acha que sabe sobre desertos. Imagina um deserto onde, em vez de dunas áridas e secas, lagoas de água cristalina surgem entre montanhas de areia branca como espelhos d'água espalhados pela paisagem. Parece coisa de sonho, né? Mas esse lugar mágico existe e fica aqui no Brasil mesmo. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses fica no nordeste do Maranhão, com mais de 150 mil hectares distribuídos por Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão. E olha só que honra, em julho de 2024, o local foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco por causa da sua beleza excepcional e o fato de ser um fenômeno natural único no mundo. São milhares de dunas onde, no período das chuvas, se formam centenas de lagoas de água doce criando um cenário que não existe em nenhum outro lugar do planeta. A melhor época para conhecer é entre junho e agosto, quando as lagoas estão no auge da beleza, cheias de água cristalina que contrasta de forma espetacular com a areia branca das dunas. O acesso é feito principalmente através das cidades de Barreirinhas, Santo Amaro do Maranhão ou Atins, a 250 quilômetros da capital São Luís. O fenômeno das lagoas é resultado de um ciclo perfeito. As chuvas do primeiro semestre enchem as depressões entre as dunas, criando oásis temporários que transformam completamente a paisagem. Quando o sol brilha sobre essas águas, o reflexo cria um espetáculo visual que poucos lugares do mundo conseguem igualar. Número 2. Pantanal, Brasil. Se existe um lugar no Brasil onde a natureza ainda parece intocada, esse lugar é o Pantanal. Prepare-se para conhecer a maior planície alagável do mundo, um verdadeiro santuário da vida selvagem que se estende pelos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É um paraíso para quem gosta de observar e fotografar fauna e flora. Imagina só, cerca de 230 espécies de peixes, 650 de aves, 80 de mamíferos e 50 de répteis. Durante a época seca, entre maio e setembro, os animais se concentram perto dos cursos d'água, facilitando a observação de onças pintadas, jacarés, capivaras, araras azuis e tuiuius. O Pantanal funciona como uma esponja natural gigante. Durante as chuvas, entre dezembro e abril, as águas sobem e criam um mosaico de lagoas e canais. Na seca, a paisagem vira campos verdejantes pontilhados por lagoas permanentes. Essa dinâmica permite duas experiências completamente diferentes: passeios de barco durante a cheia e safaris terrestres durante a seca. Cada época revela aspectos únicos deste ecossistema extraordinário. Número 3. Torres del Paine, Chile. Nas terras geladas da Patagônia chilena, onde o vento esculpe as paisagens, encontramos um dos parques que mais parecem cenário de filme. O Parque Nacional Torres del Paine fica a 150 quilômetros da cidade de Puerto Natales e 400 quilômetros ao norte de Punta Arenas. Foi recentemente nomeado a 8ª maravilha do mundo e escolhido como o 5º lugar mais bonito da Terra. O parque tem aproximadamente 220 mil hectares e as famosas torres de granito que dão nome ao lugar são formações rochosas que se elevam da paisagem, criando um cenário que parece ter saído de um filme de fantasia.
São mais de 100 quilômetros de trilhas, incluindo o famoso Circuito W, que leva de 4 a 6 dias para ser completado, e o mais desafiador Circuito U, que demora entre 6 e 8 dias. Além das torres icônicas, o parque abriga lagos de cor turquesa impressionante, como o Lago Pelhoé, geleiras que descem dos Andes, e uma fauna única que inclui guanacos, pumas e condores. A melhor época para visitar é durante o verão austral, entre dezembro e fevereiro, quando os dias são mais longos e as condições climáticas mais favoráveis. Número 4. Salar de Uyuni, Bolívia. Existe um lugar na Terra onde o céu e o chão se encontram, onde a realidade se confunde com o sonho. Bem-vindos ao maior deserto de sal do mundo, uma experiência que transcende qualquer expectativa. O Salar de Uyuni tem mais de 10.000 km² e está a 3.600 metros acima do nível do mar. É o único ponto natural brilhante que dá para ver do espaço e já ajudou os astronautas da Apollo 11 a se localizarem em 1969. Localizado no sudoeste da Bolívia, perto da fronteira com o Chile, este deserto de sal foi formado pela evaporação de lagos pré-históricos ao longo de milhares de anos. Durante a época seca, de maio a outubro, o salar revela sua crosta de sal em formas geométricas perfeitas, criando uma paisagem surrealista que se estende até o horizonte. Mas é durante a época chuvosa, entre dezembro e março, que acontece a verdadeira mágica. Uma fina camada de água transforma o deserto no maior espelho natural do mundo, refletindo perfeitamente o céu, as nuvens e até mesmo as estrelas durante a noite. O salar não é apenas bonito, é rico em minerais essenciais, contendo cerca de metade das reservas mundiais de lítio. A ilha em Carhuazi, no centro do salar, abriga cactos gigantes com mais de 1000 anos de idade. Número 5. Grand Canyon, Estados Unidos. Há lugares no mundo que nos fazem questionar nossa própria insignificância diante da grandeza da natureza. O Grand Canyon é, sem dúvida, um desses lugares. Esculpido pelo Rio Colorado durante mais de 2 bilhões de anos, o Grand Canyon tem dimensões impressionantes, 446 km de extensão, 29 km de largura e até 1.800 metros de profundidade. Localizado no Arizona, suas diferentes camadas rochosas contam a história geológica do nosso planeta, revelando eras distintas da formação terrestre em um espetáculo de cores que varia do vermelho ao amarelo, do roxo ao cinza. A South Rim é a área mais visitada, com 12 mirantes espetaculares e funcionando o ano todo. O nascer e o pôr do sol deixam o cânion ainda mais colorido, quando os raios solares pintam as rochas em tons dourados e avermelhados. Além da contemplação, o parque oferece trilhas desafiadoras, passeios de mula até o fundo do cânion e voos de helicóptero que revelam a verdadeira magnitude desta maravilha natural. Número 6. Parque Nacional Banff, Canadá. Nas montanhas rochosas canadenses, onde picos nevados se refletem em lagos de cor turquesa, encontramos o primeiro Parque Nacional do Canadá e um dos cenários mais fotogênicos do planeta. Estabelecido em 1885, o Parque Nacional Banff abrange mais de 6.600 km² de paisagens montanhosas espetaculares na província de Alberta. O parque é famoso por seus lagos de cor azul turquesa surreal, resultado da fina rocha glacial em suspensão na água, conhecida como flor glacial. O Lago Louise, apelidado de Joia das Montanhas Rochosas, é talvez o lago mais fotografado do Canadá. Suas águas refletem perfeitamente o glaciar Victoria e os picos das montanhas ao fundo. O Lago Moraine, cercado pelos 10 picos, oferece outro cenário de tirar o fôlego, especialmente durante o nascer do sol. O parque abriga ursos pardos e pretos, alces, carneiros selvagens e mais de 260 espécies de aves. No inverno, Banff vira paraíso para esportes de neve, enquanto no verão oferece mais de 1.600 km de trilhas. As famosas nascentes termais de Banff Upper Hot Springs proporcionam relaxamento com vista para as montanhas. Número 7. Cenotes de Yucatán, México. Mergulhar nos cenotes do México é como descobrir portais secretos para um mundo subterrâneo mágico, onde a água cristalina e as formações calcárias criam um espetáculo. O México tem entre 6 e 10 mil cenotes, o número mais alto do mundo.
A maioria fica na península de Yucatán, onde se acredita que os primeiros se formaram há mais de 65 milhões de anos, quando o asteroide que extinguiu os dinossauros atingiu a região. Cenotes são grandes buracos ou cavernas em rocha calcária que se enchem de água subterrânea fresca e clara. Para os antigos maias, eram portais sagrados para o mundo subterrâneo, locais onde faziam cerimônias e oferendas aos deuses. Existem 3 tipos: os completamente abertos, que parecem lagoas naturais, os semi-abertos, parcialmente cobertos por tetos rochosos, e os fechados, verdadeiras catedrais subterrâneas onde feixes de luz solar penetram através de pequenas aberturas. O cenote Iquique, perto de Chichén Itzá, é um dos mais famosos, com paredes cobertas por raízes e plantas que descem até a água cristalina. A temperatura da água fica constante entre 24 e 25 graus Celsius o ano todo, perfeita para natação e mergulho. Alguns cenotes são conectados por sistemas de cavernas subaquáticas que se estendem por quilômetros. Número 8. Ilha de Kauai, Havaí. Em meio ao Oceano Pacífico, a Ilha Jardim do arquipélago havaiano oferece uma concentração de belezas naturais que mais parece uma obra de arte. Kauai, a mais antiga das principais ilhas havaianas, foi esculpida por milhões de anos de atividade vulcânica e erosão, resultando em paisagens que servem de cenário para inúmeros filmes de Hollywood. A ilha abriga o Waimea Canyon, conhecido como o Grand Canyon do Pacífico, um desfiladeiro de 16 quilômetros com até 1.100 metros de profundidade, pintado em tons de vermelho, laranja e verde. A costa na Palha é talvez o cenário mais espetacular, com falésias verticais de até 1.200 metros que se erguem diretamente do oceano. Vales verdejantes se escondem entre essas falésias, acessíveis apenas por trilhas desafiadoras, caiaque ou helicóptero. Cachoeiras mergulham centenas de metros dessas falésias diretamente no mar, criando um espetáculo de força e beleza natural. Kauai recebe mais de 12 metros de chuva por ano em algumas regiões, alimentando uma vegetação exuberante. O Monte Vaialeale, um dos pontos mais chuvosos da Terra, cria um microclima único. Número 9. Montanhas Dolomitas, Itália. Declaradas Patrimônio Mundial da Unesco em 2009, as Montanhas Dolomitas se estendem por aproximadamente 16 km² no nordeste da Itália. Essas montanhas são geologicamente únicas, formadas principalmente por dolomita, uma rocha sedimentar que confere a característica cor rosa dourada durante o nascer e pôr do sol, fenômeno conhecido como enrosadira. Os picos mais famosos incluem o TRE Cime di Lavaredo, 3 torres de rocha calcária que se erguem como catedrais góticas naturais. O Alpe di Siusi, a maior pradaria alpina da Europa, oferece vistas panorâmicas espetaculares. As Dolomitas oferecem mais de 3.000 quilômetros de trilhas marcadas, conectadas por refúgios de montanha que permitem caminhadas de vários dias através de paisagens constantemente mutáveis. No inverno, a região vira um dos destinos de esqui mais prestigiados da Europa, com pistas que serpenteiam entre formações rochosas espetaculares. Número 10. Montanha de Zhanghe, China. Na província de Gansu, no noroeste da China, a natureza criou uma obra de arte geológica que desafia qualquer descrição, montanhas literalmente pintadas em todas as cores do arco-íris. O Parque Geológico Nacional de Zhanghe Danxi abriga as famosas Montanhas Arco-Íris, formações de arenito vermelho moldadas por milhões de anos de deposição mineral, atividade tectônica e erosão. As diferentes camadas de rocha contêm minerais que, quando expostos às intempéries, criam faixas coloridas de vermelho, amarelo, verde, azul e roxo que se estendem por toda a paisagem. Essas montanhas multicoloridas foram formadas durante milhões de anos. Diferentes tipos de arenito e minerais se depositaram em camadas, criando estratos de cores distintas. Depois, movimentos tectônicos ergueram e inclinaram essas camadas. O melhor momento para visitar é no final da tarde, quando o sol baixo intensifica as cores naturais da rocha, criando um espetáculo que parece surrealista. A área foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 2010, reconhecendo sua importância científica e beleza única. Número 11. Monte Everest, Nepal, Tibete. No topo do mundo, onde o ar é rarefeito e o horizonte parece infinito, ergue-se a mais alta montanha do planeta. O Monte Everest tem 8.849 metros de altitude.
Localizado no Himalaia, na fronteira entre Nepal e Tibete, é conhecido pelos locais como Sagarmatha em nepalês e Chomolungma em tibetano. A montanha foi formada há aproximadamente 60 milhões de anos, quando a placa tectônica indiana colidiu com a placa asiática, elevando o fundo do mar às alturas atuais. Fósseis marinhos encontrados perto do cume provam essa origem oceânica. Mais de 4.000 pessoas já conseguiram chegar ao cume, mas o caminho continua sendo uma das expedições mais desafiadoras do mundo. A Zona da Morte, acima de 8.000 metros, oferece pouco oxigênio para sustentar a vida humana por períodos prolongados. O campo base do Everest, a mais de 5.300 metros no lado nepalês, já é uma aventura por si só, oferecendo vistas espetaculares da face sul da montanha e das geleiras ao redor. Número 12. Pamukkale, Turquia. No oeste da Turquia, a natureza esculpiu um dos cenários mais surrealistas do planeta, terraços brancos de calcário que parecem cascatas congeladas. Pamukkale, que significa castelo de algodão em turco, é uma formação única criada por nascentes termais ricas em carbonato de cálcio. Durante milhares de anos, a água termal fluiu pela encosta da montanha, depositando calcário e formando terraços brancos em cascata. As águas termais emergem a aproximadamente 35 graus Celsius, ricas em minerais que criaram essas formações espetaculares e têm propriedades terapêuticas. Os antigos gregos e romanos reconheceram isso, estabelecendo a cidade de Herápolis no topo dos terraços. O local foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 1988. Para preservar os delicados terraços, o acesso é controlado e os visitantes devem tirar os sapatos ao caminhar sobre as formações. A melhor hora é durante o pôr do sol, quando a luz dourada transforma os terraços brancos em tons de rosa e laranja. Número 13. Victoria Falls, Zâmbia, Zimbábue. Na fronteira entre Zâmbia e Zimbábue, o rio Zambeze despenca em uma fenda na terra com tanta força que cria uma das exibições mais espetaculares de poder natural do planeta. Victoria Falls, conhecida localmente como Museu Atúnia, a fumaça que troveja, é uma das maiores cachoeiras do mundo, com 1.708 metros de largura e queda de até 108 metros. Durante a estação chuvosa, entre fevereiro e maio, mais de 500 milhões de litros de água por minuto despencam sobre a borda, criando uma cortina d'água que pode ser vista a 40 quilômetros de distância. A névoa criada pela queda se eleva a centenas de metros de altura, alimentando uma floresta tropical única que cresce nas proximidades. Esta floresta da chuva abriga mais de 400 espécies de plantas. As cataratas foram formadas por um processo fascinante. Ao longo de milhões de anos, o rio Zambeze encontrou uma fratura na rocha basáltica, gradualmente erodindo e alargando a fenda até criar o abismo atual. Número 14. Grande Barreira de Corais, Austrália. Nas águas cristalinas do Mar de Coral, ao largo da costa nordeste da Austrália, estende-se o maior sistema de recifes de coral do mundo. A Grande Barreira de Corais se estende por mais de 2.300 quilômetros, cobrindo aproximadamente 344.000 quilômetros quadrados. É tão vasta que pode ser vista do espaço, sendo a maior estrutura viva do planeta. O sistema é composto por cerca de 2.900 recifes individuais e 900 ilhas, criando habitats que sustentam uma biodiversidade extraordinária. Mais de 1.500 espécies de peixes tropicais habitam esses recifes, junto com 400 tipos de coral, 4.000 espécies de moluscos e uma infinidade de outras criaturas marinhas, incluindo tartarugas, tubarões-baleia e raias-manta. A Grande Barreira de Corais foi declarada Patrimônio Mundial da Unesco em 1981, reconhecida como uma das 7 maravilhas naturais do mundo. O Recife oferece oportunidades incomparáveis para mergulho e snorkeling, desde pontos acessíveis perto da costa até locais mais remotos. Número 15. Milford Sound, Nova Zelândia. No sudoeste da ilha sul da Nova Zelândia, encontramos um dos fiordes mais espetaculares do mundo. Milford Sound, no Parque Nacional Fiordland, é um fiorde esculpido por geleiras durante múltiplas eras glaciais ao longo de milhões de anos. Ele se estende por 15 quilômetros terra adentro, cercado por picos que se elevam a mais de 1.200 metros diretamente da água. O Mitre Peak, com 1.700 metros de altura, é o ícone mais reconhecível, erguendo-se majestosamente das águas escuras como uma catedral natural. Durante a estação chuvosa, mais de 180 dias por ano,
Centenas de cachoeiras temporárias aparecem nas paredes do fiord, criando um espetáculo de água e névoa que muda constantemente. Milford Sound recebe mais de 7 metros de chuva por ano, alimentando as duas cachoeiras permanentes mais famosas, Stirling Falls e Lady Bovin Falls. A vida selvagem inclui golfinhos, focas, pinguins e ocasionalmente baleias, enquanto os papagaios alpinos brincam nas correntes de ar ao redor dos picos. Nossa jornada pelos 15 destinos mais extraordinários do planeta chega ao fim, mas as memórias e inspirações que carregamos são eternas. Cada lugar que visitamos hoje representa não apenas uma maravilha natural, mas um testemunho da incrível diversidade e beleza do nosso planeta Terra. Desde os espelhos d'água dos Lençóis Maranhenses até as profundezas coloridas da Grande Barreira de Corais, somos lembrados de que vivemos em um mundo verdadeiramente extraordinário. E aí, qual desses lugares entrou para a sua lista de sonhos? Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse sobre os lugares mais misteriosos do mundo que ninguém consegue explicar. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.